O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é já o texto do Evangelho, é já uma antecipação da Quinta-feira Santa, porque é o relato do que naquele dia acontece, mas porque é um mistério tão grande que nós não podemos meditar todo ele em um só dia, de modo que a igreja antecipa algumas partes para que nós já comecemos a meditá-lo. Pois bem, hoje então Jesus, com seu coração amoroso, com seu coração cheio de amor e de misericórdia, com o intuito de nos dar, de nos amar até o fim, dando-nos inclusive a si mesmo na Eucaristia, Jesus então, com o coração tomado de dor, faz 2 afirmações. Que 2 afirmações tristes. Imagine, Jesus está falando aqui dos apóstolos, a quem ele tudo ensinou, e ninguém aqui pode ter dúvidas de que Jesus ensinou com perfeição. Jesus está falando aqui para os apóstolos que viram o seu amor, a sua bondade, a sua paciência, a sua misericórdia. Pois bem, aos seus amigos, Jesus diz, João capítulo 13, versículo 21, em verdade que vos digo, um de vós me entregará. Isso no versículo 21.
no versículo 38, Jesus diz: em verdade, eu vos digo, o galo não cantará antes que me tenha negado por 3 vezes. Isto é, o evangelho de hoje faz aceno à traição de Judas e faz aceno à negação de Pedro. E diz aqui que quando os apóstolos ouvem isso, eles começam a se perguntar: serei eu? Neste sentido, aqui é algo importante, demonstra um certo contato com o seu mundo interior. Isto é, quando os apóstolos começam a se perguntar: serei eu? Serei eu? Será que serei eu? É porque existe um pouco, repito, de contato com a realidade de fraqueza, de sua própria fraqueza, em que eles sabem de que é possível que seja um deles. Isso aqui, meus santos, é de grande importância para nós, para que nós não nos esqueçamos de que ninguém está seguro da sua própria salvação, de que ninguém aqui, a começar pelo padre que está pregando, ninguém aqui tem certeza e segurança de que não vacilará, de que não negará nosso Senhor, de que não o trairá. Então esta consciência nos fará mais responsáveis, nos fará mais vigilantes, nos fará mais humildes e nos fará mais orantes. Se eu sei que eu posso vacilar a qualquer momento, vigiai e orai. Nós iremos vigiar e orar. Nós iremos suplicar a nosso Senhor que nos conceda a graça da perseverança final, que nos conceda a graça de combater o bom combate a cada dia. Combater o bom combate não é apenas travar uma batalha, mas terminar toda a guerra. E toda a guerra consiste em toda a nossa vida. A cada dia, vamos, como se diz a expressão popular, vamos matando um leão. A cada dia vamos travando uma batalha. Você termina um dia, você agradece ao Senhor por ter lhe dado forças e ter permanecido fiel. Você começa um novo dia e você suplica a nosso Senhor as graças de que você precisa para que você não o traia, para que você não o negue. E se você por acaso no final do dia percebeu que o traiu, que o negou, você precisa buscar o perdão de nosso Senhor para poder recomeçar. Pois bem, os apóstolos então têm esse primeiro impulso, essa primeira atitude de querer saber quem é. E Jesus Cristo aqui, neste primeiro relato da negação, da traição, Jesus se referia a Judas. Judas, meus santos, que foi ordenado por nosso Senhor. Nós estamos falando de um amigo de nosso Senhor. Judas, que comungou, que recebeu o nosso Senhor. Então nós não estamos falando aqui de uma pessoa estranha, nós estamos falando de um apóstolo. Agora é interessante que isso não aconteceu apenas agora não, tá? Se vocês pegarem lá em João 6, que cronologicamente é 1 ano antes deste relato de hoje, em João 6, Jesus já dizia que entre vós há um que é um diabo. Isto é, já há 1 ano, Judas já tinha fechado o seu coração para Deus. E nosso Senhor não o recusou, não o abandonou. Nosso Senhor continuou com ele durante 1 ano, tentando ganhar o seu coração. Isto é, nosso Senhor não desiste de ninguém, como não desistirá de nenhum de nós. Pois bem, então Judas aqui sai e vai concluir o seu projeto. Aí nós voltamos os nossos olhos para Pedro. Pedro aqui que está
aquele início de contato consigo mesmo já passou. Pedro agora está novamente o fogoso, o entusiasmado Pedro. É verdade, ele amava e amava muito o nosso Senhor, mas ainda estava imaturo, né? O seu amor ainda não tinha fincado raízes profundas, de modo que ele, presunçoso, isto é, cheio de presunção, sem contato com a sua miséria, isto é, quando eu falo de uma pessoa que não tem contato consigo mesma, é uma pessoa que não se enxerga, é uma pessoa que não vê que é pó e que ao pó voltará. É uma pessoa que não percebe que sem Jesus ela não pode nada. Uma pessoa sem contato com a realidade, ela não reza. Uma pessoa que não reza é porque ela não, ou ela é ímpia, ou ela não tem contato consigo mesma, isto é, ela acha que pode viver sem rezar. Ela acha que dá conta de perseverar até o fim sem oração, sem vida íntima com nosso Senhor, sem receber adequadamente os sacramentos, sem receber os sacramentos com piedade. Pois bem, Pedro então, quando Jesus começa a dizer que ele vai morrer, ele diz: eu vou para um lugar em que vós não podeis ir. Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus diz: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora. E aí Pedro, cheio de si e sem contato nenhum com a sua pequenez, diz: Senhor, porque eu não posso te seguir agora, eu darei a minha vida por ti. E Jesus olha para ele, cheio de misericórdia, e diz: tu darás a vida por mim? Não, Pedro, infelizmente, tu não darás a vida por mim, mas antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O Evangelho de São Marcos, que nós ouvimos no domingo passado, neste domingo, São Marcos diz que Pedro não apenas negou, mas Pedro jurou e praguejou: eu nem sequer conheço esse homem. Diante da serva do sumo sacerdote, ele jurou e praguejou: eu nem sequer conheço esse homem. Meus irmãos, se nós quisermos que esta palavra frutifique em nós, nós precisamos com toda a verdade reconhecer diante de Deus que nós podemos ser como Judas, que nós podemos ser como Pedro, que nós podemos trair ou negar nosso Senhor, e que os nossos pecados, inclusive os pecados veniais, isso atestam. Todas as vezes que nós pecamos, nós negamos nosso Senhor. Todas as vezes que nós pecamos, nós preferimos os algozes, isto é, nós preferimos aqueles que maltrataram nosso Senhor, nós preferimos o diabo a Jesus. Todas as vezes. Ah, padre, mas eu não sinto que isso aconteça. Mas saiba, meu santinho, que independentemente do seu sentimento, é isso que acontece. Todas as vezes que você peca, e aqui eu me refiro não apenas aos pecados mortais, todas as vezes que você peca, você prefere o diabo a Deus. Todas as vezes que você peca, você ama aqueles que bateram em nosso Senhor e recusa aquele que por você apanhou. Todas as vezes que você peca, você beija os assassinos de nosso Senhor, o diabo e os seus demônios, e você cospe na face daquele que por você morreu. Esta é uma realidade independentemente dos nossos sentidos. Isto acontece, e isto já deveria ser o suficiente para que nós suplicássemos então a Deus a graça de amá-lo de volta. Meus santos, nós muitas vezes somos tão presunçosos do perdão de Deus,
Isto é, nós pecamos e dizemos: depois eu vou lá e me confesso. Mas, meus santos, quem garante que aquela sua confissão tem o arrependimento necessário para que o perdão de Deus você receba? E quem garante que tempo suficiente você terá para se confessar antes de morrer? Nosso Senhor que diz, Nosso Senhor que é misericórdia, mas que é também justiça. Ele é justo. E se nós temos esquecer da gravidade dos nossos pecados, e às vezes levianamente dizemos: mas é pecado venial, então isso não corta a minha amizade com ele não. Mas todo pecado, inclusive venial, é uma ofensa ao coração de nosso Senhor. Em todo pecado, mesmo o venial, nós estamos o quê? Dizendo: eu te amo, Satanás, e eu estou muito feliz com o que você fez com Jesus Cristo. Em todo pecado, mesmo venial, eu estou correndo ao encontro do diabo e os seus demônios e virando as costas para Deus. A atitude interior é essa. Pois bem, Santa Teresa diz: como estamos prontos a ofender-vos, ó Deus de minha alma, e vós, como tendes ainda maior pressa em perdoar-nos. Isto é, nós estamos prontos para pecar, e Deus, misericordiosamente, pronto para perdoar. Que motivo haverá, Senhor, para que este nosso desatinado atrevimento, isto é, por que motivo então nós somos tão fáceis, nós estamos tão prontos a pecar? E ela se pergunta: será que é pelo fato de nós termos entendido a vossa grande misericórdia e esquecido a equidade de vossa justiça? Será que, por um lado, entendemos a misericórdia de Deus, mas por outro lado, esquecemos de que Deus é justiça também? Será que é por isso que nós com tanta facilidade pecamos? Servimos ao demônio com aquilo que vós nos dais. Deus me deu um corpo, e eu sirvo ao demônio com o meu corpo, quando uso para pecar. Deus nos deu a inteligência, e eu sirvo ao diabo com a minha inteligência, quando eu a uso para pecar. Deus me deu a liberdade, e eu sirvo ao diabo com a minha liberdade para pecar. Isto é, Deus me deu algo bom, e com aquilo eu sirvo ao diabo, o inimigo de Deus. Continua: pagamos o grande amor que nos tendes, amando quem vos odeia, e vos odiará para sempre. Deus me amou, e eu por minha conta amo aquele que a Deus odeia. Nós precisamos ter consciência disso, nós precisamos meditar sobre isso. Em todo pecado, eu estou amando aquele que a Deus odeia. Em todo pecado, eu estou me afeiçoando àquele que odeia nosso Senhor, aquele que matou nosso Senhor. Então nós precisamos refletir, pedir a Deus essa força de decisão, de que nós nos decidamos contra o pecado, e pedir a Deus também que no momento oportuno nos conceda uma contrição perfeita, isto é, que nós nos arrependamos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, um arrependimento perfeito. Mas enquanto isso não vem, que haja pelo menos essa decisão de dizer: eu não quero mais pecar. Por nós, Senhor, derramastes o sangue, sofrestes flagelos, os tormentos mais atrozes, as mais cruéis dores, e nós tomamos por companheiros e amigos os mesmos que assim tão mal vos trataram. Sou amigo daqueles que flagelaram nosso Senhor. Imagine a ofensa. Quando você é amigo de alguém e você sabe que aquele seu amigo é amicíssimo de uma pessoa que lhe fez tanto mal, você não fica meio incomodado? Gente, como é que eu posso ser amigo dessa pessoa se essa pessoa
bateu na minha mãe, chamou-a de prostituta, cuspiu na sua cara, chutou-lhe o ventre, arrastou-a pelos cabelos no chão. Como é que eu posso ser amigo dessa pessoa que fez tão mal à minha mãe? Não dá. Eu não posso ser amigo dessa pessoa que fez isso com a minha mãe. E como é que eu posso ser amigo do diabo e seus demônios, que muito pior fizeram ao Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou? Meus irmãos, peçamos a Deus que abra a nossa inteligência, para que nós vejamos de uma maneira nova esta realidade, para que nós possamos dar o primeiro passo, decidir, que nós nos decidamos por Deus, para amar a Deus de todo o nosso coração e odiar o pecado e o diabo e os seus demônios com toda a nossa força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.